Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com o seu programa preferido da televisão, o Atualidades Pampa. Com a presença desses comunicadores que têm opinião, cada um deles sobre os assuntos que serão tratados aqui. Cada um deles também traz um assunto todo o dia aqui para o nosso programa. E você, principalmente, telespectador, participa do Atualidades Pampa através do WhatsApp, no telefone 999-777-001, ou através do nosso e-mail, atualidades@pampa.com.br. Alguns destaques do dia de hoje. Eu falo especialmente na reação, na comemoração que as ativistas, mulheres ativistas brasileiras fizeram com a aprovação do aborto na Argentina. Eu acho que esse, sem dúvida alguma, que eu acho que interessa um número maior de pessoas, onde quer que elas estejam. Tema sempre polêmico. Sempre polêmico, né? Nós já tratamos aqui diversas vezes na bancada, realmente as opiniões são as mais diversas e não é diferente na Argentina. Depois de 24 horas, em primeiro turno, ainda precisa ir para o Senado, então o parlamento aprova por 129 votos a favor contra 125, então uma vitória apertadíssima. Dentro dos próprios partidos tinham divergências. Então, realmente, um assunto muito complicado. De um lado, as ativistas, aquelas realmente que queriam, né, a aprovação do aborto comemorando, e de um outro lado, porque a Argentina é o país do Papa. Sem dúvida alguma. Então, tem uma influência muito grande da Igreja Católica. E o Papa já declarou que realmente vai entrar, né, nesse jogo, vai fazer uma pressão para que o Senado não aprove. Parece que o Senado é um pouco mais conservador, mas a Argentina sempre na frente, porque na aprovação do casamento entre pessoas do mesmo também sexo, foi lá, né? Eles também foram os primeiros, e agora o tema do aborto. Sem dúvida alguma. Dona Magda, Fala, Dona Carla, o assunto é recorrente, mas ele muito boa hora vem, nós temos discutido ele sempre com a intensidade que ele merece, sempre tentando tirar a parte religiosa da discussão. Sim, exato. Porque senão nós trazemos uma emocionalidade para a causa que não é. O que nós trazemos aqui é um respeito à mulher, é uma proteção à vida, sim, mas a proteção da mãe, que morrem nessas clínicas clandestinas. Jovens que fazem coisas sem estarem esterilizadas. Trouxemos aqui há umas 2 semanas atrás uma menina que não contou para os pais porque estava com vergonha. Foi ela mesma, tomou medicamentos, né? E aí teve que ir lá, aí foi denunciada, se criminaliza, ainda foi trazido um delegado, ela prestou depoimento, deitada ainda que horror, né? Expelindo o feto. Então, é dessas coisas que nós falamos, dona Magda. É dessas coisas que a gente quer avançar a discussão. Trouxemos a Irlanda aqui, que era católica e superou isso, né? Então, nós precisamos voltar. Esse tema não pode ser debatido só por nós, e muito boa hora vocês trazem novamente. Precisa que a sociedade, precisa que algum parlamentar avoque que alguém avoque. Na Argentina foi o próprio presidente Macri que avocou e começou e determinou, então, a discussão. E ele é contra a legalização do aborto, mas deixou todos os parlamentares ligados a ele livres para, né, colocarem a sua opinião, dar a sua opinião nesse assunto, que é um assunto realmente muito importante. Sim, muito polêmico também, né? Muito polêmico. Outra coisa também que a Associação Brasileira dos Caminhoneiros apresentou uma proposta, né, quanto ao valor do frete, porque tá complicado esse negócio dos caminhoneiros, né? Eu não sei, se sobrou para mim, falo eu, não tem problema. Saiu mais uma liminar em São Paulo. Eu às vezes fico na dúvida se trago a notícia, dona Maria. Não, tem que trazer. Porque a gente não sabe se quando traz já não foi cassada a liminar. Já aconteceu isso de nós estarmos aqui falando sobre isso. Ou o governo já trouxe uma nova tabela. A verdade é que mostra o despreparo e a falta de técnicos para tratar do assunto. Como o assunto foi tratado politicamente ou foi tratado assim, precisamos resolver. Então, atende lá o que eles pediram, mas sem atentar para as consequências daquilo que faria. E hoje o imbróglio está muito maior. Mais difícil, né? Estamos exatamente enfrentando um valor totalmente dissociado da realidade para quem recebe e para quem paga. Sem dúvida. Mário Barcelos. O grande problema desses preços dos fretes está atingindo o produtor, o agronegócio, com uma lança, né, com uma flecha.
e está destruindo, porque os silos estão abarrotados e a nova produção, as produções estão chegando, as plantas têm que colher, porque senão apodrece no pé e vai tudo fora. Então esse é o grande problema. E quem é que vai pagar toda essa conta? Nós que somos os consumidores, você que está nos vendo em casa, e toda essa confusão, tudo isso foi criado pelo governo após a greve dos caminhoneiros, né? Que o governo não acreditou que tivesse essa proporção fantástica, quase que dantesca, prejudicando a população brasileira. Ah, você é contra os caminhoneiros? Claro que eu não sou, eu sou a favor de todas as pessoas que trabalham e que têm que receber, pelo seu labor, pela sua luta, um salário digno que ele possa sustentar a sua família, o que não estava acontecendo com os caminhoneiros. Mas o governo brasileiro, se é que eu posso chamar isso de governo, foi bem avisado por eles, né? E toda a imprensa brasileira avisou isso. Nós tivemos mais de 11 dias de greve, um sofrimento absoluto para a população, as coisas apodrecendo nos armazéns, os preços dispararam, o leite subiu, a carne de frango subiu, 30%, 40%. Foi uma coisa tão horrorosa esse intervalo todo da greve, que eu nem me atrevo a comentar muito com vocês, porque senão fica muita notícia negativa, né? É só negativismo, só negativismo. Tomara que se chegue a um acordo. Mas, dona Magda, eu tenho a impressão que quando o senhor Michel Temer descer a rampa do palácio, vai ter um pessoal meio fardado esperando ele lá. Esperando ele antes da rampa. Eu acho que ele não desce a rampa. Tem mais uma complicação para ele. Hoje estourou outro. Vamos seguir para não atropelar os assuntos. Fique à vontade. Não, pode falar, Mário. Não, eu quero só complementar dizendo isso, né? Que esse senhor que se apresentou como salvador da pátria, eu lembro que o mesmo comentário que eu fiz, a Frau Carla fez. Exatamente, nós falamos a mesma coisa no dia. Que bom ouvir um presidente que sabe falar. Lembra que nós falamos isso? Que bom ouvir um presidente, sabe? Aí entrou com aquele, piscando, com aquele olhar, aquele jeito dele, aquela soberba. Eu sou jurista, eu quero lá uma aula, vou lá numa aula. Então agora já me tem um pouco Maluf. Agora misturou. Porque tudo é meio parecido ainda. Temer o melhor ainda. Mesmo saco. Tudo meio parecido. Ei, Marne, do Temer continua sendo melhor ainda a esposa dele, respeitosamente, evidente. Sim, eu notei o seu respeito. Eu notei o seu respeito. Agora, o que nós vamos fazer? Mudar agora nas urnas. Esta é a nossa chance. Ou então, vocês sabem o quê? Ai. Vamos deixar um pouco de animação nesse programa? Vamos prestar uma homenagem para alguém muito especial? Alguém de aniversário hoje? Exatamente, nosso operador de câmeras, Toninho! De novo! Parabéns pra você! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Toninho, nosso ídolo, querido. Mas de novo, ano passado ele fez também. Pois é, a mesma coisa. Nossa produtora Monique também, agora 3 de julho, de novo ela vai fazer aniversário. Só o Chicão não faz aniversário. Eu faço todos os anos. De 4 em 4. De 4 em 4 o Chicão faz. É 4 em 1. Começou a maldade. 61 esse ano, Chicão. Fazer 61. Vai, Chicão. Começou a maldade das pessoas que já se despediram da vida fértil, da vida glamurosa e carregam o ranço dentro de si. Mas isso aí é direta que o senhor está dando para alguém que eu estou sabendo. Todas as noites, todos os dias. Ele está dando uma direta isso aí. Pra quem? Direta pra mim. Do ranço, do ranço. Alguém da bancada, Chicão? As pessoas que ficam falando mal da minha idade estão com ranço. Eu não falo mal da idade de ninguém. Como se 60 anos fosse uma idade ruim, né? Eu não falo mal da idade de ninguém. O Dudu tá com 71 anos, sai com uma mina por dia. Tem guri que tá com 30 e tá casado com uns nada a ver aí. Isso não adianta nada. Idade não quer dizer nada. Continua mal-humorado. Mas desde quando o casamento é ruim? Você sabia que a vida do homem casado... Vida de alguém que não casou até hoje. Cara, que mais casou aqui. Mas ele casou, pergunta se ele casou. Deixa eu dizer uma coisa pra ti. Você sabia que a vida de casado é a terceira melhor vida do ser humano, do sexo masculino? É verdade. A primeira é a solteira, a segunda é viúva. Que barbaridade. Essa foi boa. Pegar esse cara aí. É bom. Não tem respeito aí amanhã ou não? Dona Magda, posso trazer outro assunto sério? Que eu não posso esquecer. porque senão depois passa e eu me esqueço. Eu estava ouvindo hoje atentamente, nós estamos na campanha de agasalho, campanha de roupa e essas coisas assim, e as modalidades de recolhimento, essas coisas. Mas não era essa a notícia que eu queria trazer. Mas para que tu começou a falar isso?
Não era a notícia de trazer a roupa, é uma coisa. Não, é que é muito importante, eu não quero perder o bonde da história realmente. E aí nós temos uma audiência muito maior quando começa até desistirem do Vitorino ali, eles trocam. Nosso amigo. Desistir. Aí, essa é a volta, né? Essa é a volta. Mas, dona Magda, voltando a falar sério aqui. Então, eu estava ouvindo essa notícia que é muito séria. E aí eu pensei 3 coisas que são importantíssimas a gente alertar a população e aproveitar a extraordinária audiência que nós temos. Primeiro, os homens não dão roupa. Faltam roupas masculinas. A mulher é mais pródiga, divide mais, está sempre arrumando suas coisas e dá. Mas os homens não doam roupa. Essa é uma queixa uníssona de todas as instituições. Faltam roupas masculinas. Segundo, faltam roupas de nenê. As mamães dos seus filhos crescem. Eu sempre digo, bebezinho, eu sabia que era pequena, importante. Eu sabia que a senhora ia me ajudar. Não dão. As pessoas ficam mantendo a infância dos seus filhos. Eles já estão com 6, 7 anos e fica aqueles tip-top. Guardar pra ele ver a roupinha do batizado, a roupinha do... Muito obrigado, dona Magda. É o segundo, então, mamãe, que seu filho já está com 6, 7 anos, já está na escola e aqueles tip-top tão lindo lá, trate de doá-lo também. Não tem filho, e por último, não é contigo, Chicão. E por último, sapatos. Sapatos. Deixa ele falar. Aqui, eu tô tentando falar sério. Tá falando sério. Quando a gente tá falando sério, porque isso representa para pessoas que receberão isso. E a nossa audiência é muito grande. Terceiro é sapatos. Quando o senhor chegar em casa e a terceira vez for pôr aquele sapato e dizer assim, não, mas não tá bonito, o senhor não vai mais usar esse sapato. Pegue ele e dê amanhã. É a minha contribuição hoje sobre esse debate que eu ouvi sobre doação. Agora pode falar, Chico. É necessário doar o par do sapato. Não adianta, porque tem gente que doa pé. O pior é que é verdade. É verdade. E outra coisa, com roupa de criança, realmente o Ruschel tem razão, mas o que tem acontecido nos últimos tempos? As próprias mães, elas estão fazendo brechós virtuais e estão trocando o Ruschel. Aquelas, então, assim, ó, ela tem um bebê pequeno, daí já tem uma amiga grávida, a amiga já tem um filho de 6 anos, ela tem um filho de 4, se trocam, se vendem. Mas tem algumas coisas que dá ainda pra vender ou não, mas tem outras coisas que dá. E assim, ó, se você não quer ir a lugar algum, não quer levar as roupas, põe dentro do carro. Cada lugar que você passou num lugar, tem gente, para ali, entrega para aquelas pessoas precisam. Nem todo mundo é vagabundo, entendeu? Nem todo mundo é vagabundo. Tem gente assim, não vou dar isso, não vou dar aquilo, que ele vai vender ali para fazer não sei o quê. Não, nem todo mundo é assim. E tem gente que guarda ainda, dona Magda, esperando o próximo filho, mas o que se repete quando nasce o outro filho? Todo mundo dá tip-top de novo, a pessoa vem com tem que parar de fazer filho ganha as roupas tudo de novo, ganha as roupas de todo, porque já surgiram coisas mais modernas, cores mais agradáveis, né? Uma seleção, dá exatamente. Dá para atender. Esse é o alerta. Pouco, né? Usar no brechó, dá para tudo. E outra coisa, se for doar brinquedos, doe brinquedos que funcionem. Não doem brinquedos que podem ir pro lixo, entendeu? Não é aquela coisa assim, do brinquedo tem que ser uma coisa que a criança possa continuar usando. Com certeza. Né? Enfim. Sabe o que eu estava pensando agora? O senhor Chicão Tofani de tip-top. Para! Ai, não. E de bico? O bico é por conta dela. Tip-top e o bico. Para aí, esse é um programa de debate ou um programa de terror? Bom, vamos parar. Mas tem, né? Por quê, cara? Já foi casado, fui casado 5 vezes. Nos Estados Unidos tem aqueles pijamas, sabe? Se eu já pagava para vê-lo no queijinho da... Quando é que era o queijinho lá que top? Da Ibiza. Eu já pagaram, mas agora de tip-top, eu acho. Tip-top de pezinho. De pezinho. Não tip-top Sempre qualquer. pode ser pior, imagina, de tip-top no queijinho. Olha, já que vocês estão nessa vibe... Eu tô aguardando os cumprimentos, viu? Por quê? Porque ninguém viu o que aconteceu no STF hoje à tarde? Sim. É verdade. Vou lhe fazer homenagem. Vou lhe fazer homenagem. Acertei todos os votos. Todos os Ontem eu tinha esperança, Magda, de errar contando com o voto decisivo da ministra Rosa Weber. Era a única que eu não tinha convicção no voto. Mas a ministra Rosa Weber, que da outra vez votou contra o Lula e em favor da cidadania, dessa vez votou contra a cidadania e votou contra a condução coercitiva. O placar de 6-5 estabeleceu limites e agora não tem mais condução coercitiva. A bandidagem de colarinho branco e que paga grandes advogados está rindo sozinha do Poder Judiciário brasileiro. 6-5, liderados pelaquela turminha de sempre, né?
Toffoli, Lewandowski, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello e, claro, o líder máximo, Gilmar Mendes, e dessa vez com a companhia, para mim, se não surpreendente, decepcionante, da ministra Rosa Weber. 6-5, a bandidagem de colarinho branco no Brasil agradece mais uma vez ao STF. Gustavo, sabe que eu fui procurar por que esse assunto tinha virado tão importante? Houve 227 conduções coercitivas só dentro da Lava Jato. Então, parece que se organizaram, já que deu tanta proteção. Isso é uma proteção a esses infratores, lógico, porque eles eram pegos de surpresa, eles acabam confessando ou vazando alguma coisa. Só que talvez o tiro pode sair pela culatra, Gustavo. Eu estava pensando, porque os juízes, eles não poderão dar condução coercitiva. Eles vão começar a determinar cautelar. Exatamente. Claro, eles vão dar prisão preventiva. Então, porque isso aí, na verdade, era um paliativo. Não vamos ainda prender, vamos ouvir, ver se ele esclarece alguma coisa, de repente não é com ele a bronca. Agora, se tu não esclarece, tu não te incrimina, mas tu também não oportuniza de te livrar da coisa. Um juiz pode tranquilamente, ou prisão temporária, ou prisão preventiva, né? Então, talvez o tiro dessa turma da Lava Jato saia pela culatra. Mas tem um aspecto aí que eu levo em consideração, viu, Bucho? É o fato de que, em o juiz decretando prisão, a rapaziada vai estar com o habeas corpus pronto na gaveta. O sujeito está com a vida suja lá, está com o rabo preso. Sabe que a qualquer momento vai ter estouro. Ele já fala para o advogado dele: olha, me convocaram para depor, eu não vou. O advogado já está prontinho, o juiz decreta a prisão. Antes de pegarem ele vai dizer para o cara: desaparece por 3 horas que eu vou arrumar uma liminar na justiça, corre lá com a habeas corpus. Então, assim, senhores, está cada vez mais difícil colocar quem rouba muito no nosso país na cadeia. Porque assim, parece que o STF está esquecendo a lei, a cidadania. Claro, tem os justnaturalistas, os humanistas, os garantistas, aquela turminha que faz... A própria OAB, né, que é minha instituição... É autora da ação, né, Gustavo? É autora da ação. É autora da ação. É autora da ação. Então, assim, vamos deixar bem claro, a OAB, ela tem uma posição que segue os ditames dos seus diretores, do seu Conselho Federal. Os conselheiros federais de todos os estados decidem e a OAB intenta uma ação. Enfim, o que não quer dizer que advogados individualmente, eu, doutor Rucha e outros, tenhamos a mesma posição. É verdade. Eu, nesse ponto, sou totalmente contra a ação intentada pela minha instituição. A dona Magda, na área da política, o PSDB está muito preocupado com a participação do seu Geraldo Alckmin nesta campanha, porque os números que ele apresenta nas pesquisas são ínfimos, né? Em função do seu potencial, por ter sido governador de São Paulo, uma figura reconhecida nacionalmente, fez bons governos. Eles acham o seguinte, que o grande erro do Alckmin é não atacar o Aécio. Que ele deveria cair fora e tal. Só que ele justifica, mas como é que eu vou atacar o cara que foi presidente do partido? O cara que é meu amigo, que foi meu amigo, que se parece meu amigo. Como ele fez com o Eduardo Azeredo. Ele nunca atacou o Eduardo Azeredo. Ele disse, isso seria uma covardia da minha parte. Agora, aproveitar o momento político para atacar um ex-companheiro que foi presidente do meu partido. Então, ele está agindo eticamente. Mas será que a política tem ética? Essa que é a pergunta, né? E ele não vai decolar e, no final, ele não vai ser o candidato, me parece, do PSDB. E o Rodrigo Maia está de conchavo com o Ciro Gomes. Estão lá, amizadezinha. Vamos fazer uma composição, porque o Rodrigo já quer ser o próximo candidato, ser eleito deputado federal. O Rodrigo Maia, de direita, se alinhando com um coronel assumidamente comunista. Nessa hora que esculhambação. 3 reuniões já. Tudo é canela. Que esculhambação virou esse país, amigo. Ideologia aqui não tem, é ficar perto da chave do cofre. É isso? Sim, com certeza. E o Alckmin, me parece que, repetindo o que eu disse, que ele foi muito ético nisso aí. Não tem a mínima chance de eleger presidente, ele não tem aquele carisma. Aliás, a eleição aquela que ele participou, ele foi, sabe, teve uma participação bizonha, sem aquele ímpeto, sem aquela coisa, porque ele é muito técnico, né? Ele é muito formal, ele é muito muralista, como diz Murilo, como você diz? Murilo. Murilo. Esse é o Muro. Como foi o Macri nessa aqui. Eu sou contra, mas vocês votem
como... Não, se eu sou contra, não é? Sabe? Então as pessoas não têm posição. Não é radicalismo, é ter posição. Não, mas ele tem posição, ele é contra, mas ele não obriga ninguém a votar com ele. Bom. Aí cada um vota com a sua consciência, Mário. Eu acho aí democrático. As pessoas não têm que votar porque tu acha. Mas ele não... Aí é uma visão até ele não brigou pelas ideias dele. Quem está comigo vota assim. Ele quis ficar bem com todo mundo. É essa a política. Bom, alguns assuntos já tratados aqui no programa que causam reação dos nossos telespectadores não poderia ser diferente. A Cláudia Freire, que mora em Porto Alegre, no Centro Histórico, ela diz o seguinte, que ela respeita a opinião do Ruschel, mas ela diz que diverge dele totalmente. Boa noite. O senhor Ruschel foi muito simplista em abordar o assunto. A vida e sua preservação é um dever muito mais do que um direito. A recebemos e temos de ter consciência do que ela verdadeiramente representa. Devemos respeitá-la acima de tudo. As ações humanas são limitadas, como também os pensamentos. Antes do prazer imediato, deve-se ter o compromisso com a vida desde a origem até o seu final. Ao homem cabe ser coadjuvante nesse processo. Não se põe a mão no fogo porque se sabe que vai queimá-la. Existem contraceptivos. Semelhante analogia é relativizada às drogas. Vamos liberá-las, já que não temos competência para combatê-las. E assim vamos ladeira abaixo. Magda, assisto todas as noites esse programa, gosto muito de vocês, desde muito tempo. Abraços, Cláudia. Dona Cláudia, porque fui citado, que como é bom receber uma carta tão esclarecida e tão educada, mas quero dizer, eu entrei na faculdade em 1977 ou 78. As primeiras aulas, sabe qual foi o tema? Aborto. É uma matéria que ao meu sugerir a discussão aqui, eu me exponho a toda a contraditória que pode exercer sobre o tempo, porque ele é polêmico não aqui na Atualidades, ele é polêmico no mundo. Sim. Então, recebo seus argumentos e ele está aberto para debate, sem dúvida. Eu não entrei nesse assunto porque já abordamos demais aqui, todo mundo sabe a minha posição, eu tenho uma posição, como você falou, que não deve entrar o caráter religioso. Eu coloco o caráter religioso, sim, porque eu acho que isso tem um componente de foro íntimo. Eu já contei aqui, vou repetir em 10 segundos. Eu sempre fui a favor do aborto, defendi o direito da mulher, enfim, até o dia que um médico amigo me mostrou um vídeo de um aborto, de um feto de 2 meses e meio. Daquele dia em diante eu mudei de ideia completamente. Eu sou radicalmente contra o aborto num país moderno, com contraceptivos, com informação. Eu não admito que um nascituro, um ser inocente que não pediu para ser gerado ou vir ao mundo, seja sacrificado em nome da irresponsabilidade e em nome da inconsequência de 2 pessoas conscientes que cometeram um ato de livre e espontânea vontade. Eu não aceito como cristão, não aceito como jurista, não aceito como ser humano. O seu Américo, ele é a favor, mas ele aqui, pelo que ele fala, ele na verdade, ele está criticando a igreja, porque diz que a igreja é hipócrita, que se é contra, porque a pedofilia dentro os escândalos de pedofilia, e cita algumas outras religiões. Que moral para dar opinião contrária? Ele cita... Mas a gente então, deixa eu dizer para esse rapaz justo o seguinte, que o Papa tem feito um trabalho muito forte, contrariando muitos de dentro da igreja, inclusive escutando testemunhas que foram abusadas pelos próprios padres. Então, realmente, ele está colocando o dedo da ferida. Ele tem a opinião dele contra o aborto, mas também está falando sobre pedofilia. Gente, olha só. Já o seu Geraldo diz o seguinte, peço muito cuidado ao abordarem assunto de cunho polêmico como aborto, pois a grande maioria discorda de vocês. Não acho que seja assunto para tão renomado programa. Obrigado. Não, exatamente por ser um programa, um tema polêmico. Que é matéria aqui, nossa. Né? Porque aqui a gente não tem papas na língua, mas aquele cidadão que mandou a mensagem antes, eu quero dizer o seguinte. Sou Américo. Não se pode misturar as coisas. A pedofilia que existe na igreja dos padres e que vem sendo constatada e combatida ao redor do mundo, ela é comportamental. A luta contra o aborto e a morte do nascituro, ela é dogma. São coisas diferentes. A religião também merece muitas vezes estudo. Não é só ler a Bíblia para se entender o que é o cristianismo, o que é o catolicismo, o que é a religião. É saber como funciona, o que é a diferença de um comportamento e de um dogma. E isso define bem. Concordo com o senhor, tem que se lutar contra a pedofilia, não apenas na igreja, mas sempre e em qualquer circunstância. Mas isso não tira o direito da religião cristã, da religião católica, de ser contra o aborto. É a instituição. Agora, aqui no dogma, WhatsApp... é diferente,
A Célia de Porto Alegre diz assim, tem que parar de fazer filho, kkk, ótimo, Magda. Mas se a pessoa ganha R$150 do governo para cada filho, então vamos fazer filho. Ah, pois é, Ainda né? tem isso, né? De chorar, mas é bem assim, é exatamente isso. Tem que ser mais responsável. Tem que essa posso botar um filho no mundo? É uma participação bem-humorada que dá a ideia do tamanho da seriedade do que acontece hoje no país. Exatamente. Tem outras manifestações também a respeito desse assunto, mas Teve um prefeito vamos aqui trocá-lo. Acho que foi de Quaraí, né? Que disse que só tenha filhos se você puder dar-lhes dignidade, criticaram o prefeito. Mas eu acho que é isso. O prefeito tem razão. Claro que sim. Claro que sim. Tá faltando vergonha na cara. Tu tem que ser responsável pelo ser que tu põe no mundo. Aí vai dizer, mas não pode... Você pode fazer coisinha 10 vezes por dia se quiser, mas cuide-se. Contraceptivo tem muito, todos os tipos. Use contraceptivo, se cuide, só isso. O resto não é só a gravidez, são as outras doenças sexualmente transmissíveis. Se a gente vai num posto, Sim, tem camisinha. Mas, Carla, se a discussão é o aborto, faz o que bem entender. A mulher é dona do corpo dela. Mas ela não é dona do ser que ela vai gerar. É isso, ela é responsável pelo ser que ela vai gerar. Nem ela, nem o parceiro. Ninguém. E o mas como é a mulher nem o parceiro. Nem ela, nem o parceiro. E mais. Mas o parceiro, na hora da relação, pode muito bem colocar a camisinha. Não dá pra deixar nas costas da mulher. Aí os dois... Não tô colocando nas costas da mulher. Tô colocando... Não pode ficar mesmo. A minha fala foi bem clara. Dois seres irresponsáveis. Sim. Os dois. Porque que atitude tem que ter a mulher nessa hora? Não vai usar camisinha, não tem brincadeira. Pronto. Ou o homem não vai usar camisinha, não tem brincadeira, porque tu também pode engravidar. Aí vale. O peso é igual. Na minha opinião, o peso é igual nesse momento. O direito reconhece... Porque o filho é dos dois. O direito reconhece o nascituro a partir da sua fecundação. Ponto. Tá lá. Código Civil, bem claro, artigo 1, 2, os primeiros artigos ali, já reconhece os direitos do nascituro a partir da sua fecundação. Ao terminar de ouvir a minha bancada, eu posso entender por que o Brasil será o último país, por que o Brasil é um dos países mais católicos e por que será um dos últimos a aprovar o divórcio. Dá para tirar uma amostra pela manifestação de cada um aqui. O aborto. Não, mas eu não penso. Não, já foi no divórcio, já foi no sofrimento no divórcio. Bem diferente. Já foi no sofrimento no divórcio. Se não fosse o Nelson Carneiro... Para se conseguir o divórcio nesse país católico já foi um inferno, né? O Nelson Carneiro... Se conseguiu e vai demorar, vamos ser os últimos. Mas não existe nenhuma relação. Quero estar vivo, né? Não, então... Como que não tem relação? Nenhuma relação entre o divórcio e o aborto. São circunstâncias diferentes. Como que não? O divórcio é um contrato... O divórcio é um contrato social. O aborto envolve condições físicas, condições orgânicas, envolve aspectos e parâmetros biológicos. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Não dá se tu não quiser entender a discussão. Não dá se tu não quiser entender qual é a discussão. O que nós estamos falando é que há um princípio condenado pela religião, que era o divórcio. Era condenado pela religião. Mas colocar tudo na mesma panela não dá. Não estamos falando de ser um país religioso que resiste. O que o mundo está dizendo é um país conservador. Isso é uma evidência, Gustavo. Nós temos os últimos por ser conservadores e sermos os países mais religiosos do mundo. Nós seremos. Não está juntando uma coisa. Só pegar a bancada que hoje existe na Câmara de Deputados e no Senado, uma bancada evangélica que não passa nunca, que pelo contrário aproveitou que estavam falando de licença maternidade e tentaram embutir dentro do artigo a não possibilidade de realização de aborto, inclusive em casos de estupros. Exatamente. Então nós estamos completamente na contramão. Essa que é a grande realidade. Agora, uma mulher é estuprada, ela tem que dar à luz aquele ser. Qual é a relação que ela vai ter com aquele filho? Qual é a vida que essa criança vai ter? Então, realmente é um absurdo. Olha bem, nós estamos discutindo aqui a liberação do aborto em qualquer circunstância. Eu não sou contra que se interrompa a gravidez, mas ela tem que ser num prazo pré-determinado. A mulher foi estuprada ontem. E daqui a 5 meses ela descobre que está grávida. Exato. Isso aí é outra coisa.
Não, mas é outra coisa, mas nós falamos exatamente daí o que o Não, se a mulher for estuprada e ela tem o risco de engravidar... Qual é a tendência que hoje existe dentro do Brasil? Uma tendência muito mais conservadora do que outros países. Enquanto isso, as clínicas de aborto estão lotadas, estão meninas de 15, 16 anos morrendo no país porque são atendidas por enfermeiras ou pseudo-enfermeiras, por ser dos médicos e não conhecem nada absolutamente de medicina. Isso tem que ter uma norma, tem que haver alguma coisa para salvar essas meninas, essas moças. Eu acho que é um assunto, como já disse o telespectador, absolutamente sério, que tem dois lados. Muito difícil. É muito difícil. Tem cura para isso, sim. Isso é uma coisa que começa e não termina. Vergonha na cara. Vamos fazer Vergonha na cara, porque camisinha anticoncepcional é vendido na esquina. O governo dá de graça nas farmácias públicas. E tem um outro componente ainda nisso aí, que é o da educação. E aí eu volto àquilo que você insiste aqui. Eu não posso, porque daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Aprova um aborto. Aí vamos incluir. O INSS passa a ficar obrigado a fazer aborto pago pelo INSS, pela Seguridade Social. Sabe? O Brasil tá assim, ó. Faz o que você quiser. O governo é responsável. É verdade. O governo tem que me dar casa, o governo tem que me dar um plano de não sei o quê, o governo tem que me dar saúde, o governo tem que me dar tudo. Ninguém precisa trabalhar e fazer coisa nenhuma, o governo tem que dar tudo. Tem que se ter responsabilidade nesse país. Essa Constituição é uma porcaria porque ela está cheia de direitos, mas deveres nenhum. E aí querem criar mais um. Vamos liberar o aborto? Muito bem. Aí vai aparecer a turminha festiva lá, né? Opa, liberaram o aborto. Então agora o INSS vai ter que pagar o aborto, vai ter prazo para o INSS cumprir, vai ter não sei o quê. Quero voltar ao assunto dos agasalhos. O Alessandro Toledo disse assim: a falta de agasalho masculino se deve ao fato que o homem tem um guarda-roupa mais enxuto. Homem não renova guarda-roupa todo ano. E nem a cada 5, 10 ou 20 anos, Alessandro. Vide a gola rolê do Gustavo Vitorino. Alessandro, tu tem toda a razão. Que seria de quantas pessoas estão precisando daquela gola rolê ali, ó? Mas é a mesma aquela? É uma parente daquela, essa é um pouquinho menor. Então deixa eu contar uma coisa pra vocês, então. Estou estreando hoje no programa uma blusa Tommy Hilfiger, que me foi presenteada pela dona Carla Krieger com a seguinte condição: Gustavo, não aguento mais essa gola rolê. Ele botou as duas junto. O único jeito de eu botar isso aqui no lixo é te dar uma outra blusa. Não, no lixo não, amigo. Você doou, você doou. Negócio fechado? Negócio fechado. Aí eu trouxe a minha gola rolê verde, me despedi, chorei muito no estacionamento antes de entregar pra Carla, mas entreguei e a dona Carla Krieger me fez esse belo presente desse blusão Tommy. Tu acabou descobrindo que combinava uma com a outra e não. E aí ele renovou e trouxe outra. Tô aguardando propostas pra essa gola rolê, dona Magda. Ele descobriu que combinava uma com a outra. Eu já sei que sábado tu não vai passear? Tô aguardando. Aonde que vai, doutor Gustavo? Eu acho que ele vai lá na Enzo Milano renovar o guarda-roupa. Na Enzo Milano? Senhor Russo, essa cor, isso é coisa que lembra essa cor aqui. Eu prefiro silenciar, seu Mário. Olha, tem já escolhi alguns modelos e vou passar pra ti. Estou aceitando propostas. Por falar nisso, vamos amenizar o programa, vamos falar sobre namorados. Eu recebi hoje uma coisa maravilhosa, eu não posso ler na íntegra, pelo menos não de uma vez só, porque é muito grande. Dia dos Namorados foi agora há pouco, né? Tem gente que ficou chateada, gente ficou alegre, gente ficou mais ou menos, gente que foi falsa, gente, sabe, tudo. Temos de tudo um pouco. Temos quem atendeu pela manhã, ao meio-dia, no meio da tarde e finalizou o Dia dos Namorados com um belo jantar, mas atendeu o dia inteiro. Então vamos lá. A ideia é, vamos desfazer alguns mitos do Dia dos Namorados? Essa é a proposta. Então, aí vão algumas sugestões. O amor não ilumina o seu caminho. O nome disto é poste. O amor não é aquilo que supera barreiras. O nome disso é gol de falta. O amor não te dá forças para superar os obstáculos. O nome disso é tração nas 4 rodas. O amor não mostra o que realmente existe dentro de você. O nome disso é endoscopia. O amor não é aquilo que te deixa sem fôlego. O nome disso é asma. Pronto. Posso dar 2? Pode. O amor não é aquilo que gruda em você, mas quando vai embora arranca lágrimas. O nome disso é cera quente. Cera quente.
E tem a melhor delas. O amor não é aquilo que entra na sua vida e muda tudo de lugar. O nome disso é empregada nova. Tem outra aqui, ó. O amor não faz os feios ficarem pessoas maravilhosas. O nome disso é dinheiro. O amor não é o que o homem faz na cama e leva a mulher à loucura. O nome disso é esquecer a toalha molhada. O amor não faz a gente enlouquecer. Não faz a gente dizer coisas e depois se arrepender. O nome disso é vodka. Aqui no WhatsApp as pessoas estão se manifestando, não vou poder deixar de ler a respeito do aborto, claro, o assunto que mais está bombando. Carla, olha o estagiário colocando as unhas de fora. Adoro vocês, diz a Débora Santos de Novo Hamburgo. Magda, boa noite. Primeiramente, acho que tem que discutir o aborto, não são os homens. Pergunte ao Vitorino se a filha dele fosse estuprada e tal. O Vitorino já disse que, nesse caso, ele é a favor do aborto. Porque quem tem condições faz aborto quando quer, dentro dos próprios hospitais. Quem morre quando faz um aborto são as mulheres pobres e menos favorecidas. A outra telespectadora, um homem pode fazer 10 ou mais filhos em um dia, somente vasectomia. Ela lança vasectomia, aborto nunca, isso é horrível. Foi estuprada, toma a pílula do dia seguinte ou tem que esperar 3 meses para abortar. Adoro o programa, é a Iris de Pelotas. Mas tem gente que não tem dinheiro para comprar. É tudo... Eu não sei se é fornecida, né? Eu não conheço o detalhe médico de quanto tempo se leva para se detectar uma gravidez. Mas, olha, se uma mulher, uma menina é estuprada, o primeiro passo dela é procurar um médico. Claro. Doutor, quanto tempo eu tenho que fazer um exame, qual é o prazo, enfim, se tiver algum médico nos assistindo, nos manda, por favor, quanto tempo leva para se detectar uma gravidez. Ora, imediatamente detectado, toma uma providência. Nesse caso, amparado por uma decisão judicial, em sede liminar, decisão sumaríssima, coisa e tal, eu concordo. Mas isso é coisa para 20 dias, um mês. Senhor Vitorino, primeiro lugar, tem muitas pessoas, moças estupradas, mulheres estupradas, que têm vergonha. É verdade, é a primeira coisa. Elas não vão nem na delegacia. Não vão com medo, com vergonha e tal. Nem na delegacia. Muitas vezes a menina é estuprada pelo padrasto, tá? Ela não tem 12 anos, 13 anos de idade, ameaça, eu vou matar tua mãe. Tem muitos casos, eu acho que cada caso tem que fazer um caso. Mas não se pode regrar pela exceção. Mas não é exceção. Pela regra geral. E a regra geral é irresponsabilidade e inconsequência. Essa é a regra geral. Mas é muito simples. A gente normatiza pela regra geral. Agora, a exceção, tem medo, tem não sei o que, bom... Agora, um outro assunto... Mas o Vitorino, ele se coloca numa posição de juiz supremo. Sempre a opinião do Vitorino é que vale mais, mas não pode ser assim. Eu estou dando uma razão de que muitas mulheres, centenas de mulheres, não têm vergonha. Eu tive uma amiga minha... O nome disso é Gilmar Mendes. Tu é o Gigi. Tu é o Gugu e o Gigi. Então, eu quero dizer para vocês que eu tive uma amiga no Rio de Janeiro, casada, uma moça de 30 e poucos anos de idade. Ela foi estuprada, ela saiu, ela trabalhava numa empresa muito poderosa, saiu ali em Botafogo, foi estuprada, etc. A mulher entrou num trauma, entrou numa crise existencial. Esse indivíduo passou para ela doença venérea. Acabou o casamento dela há 4 meses. Ela disse assim, eu não tenho mais condições de ficar contigo, eu não tenho mais condições de ter relação sexual. Ela me contou chorando, eu nunca mais soube nada dela. Já aconteceu. Mas aí que tá, Mani. Você quer regrar por uma exceção. Tá, gente, isso é um assunto que não tem fim e nós não vamos passar o programa inteiro falando nisso. Boa noite, bancada. O senhor Chicão, comentarista de Vanguarda, falou que o Trump estava se encaminhando ao Prêmio Nobel da Paz. Com a Copa sediada em parceria com o México, praticamente elimina o muro com o país vizinho e boas relações com a Coreia. Você acredita na possibilidade do Nobel acontecer? Vitor Prestes pergunta. Eu acredito, Vitor, pelo seguinte, porque o Trump, ele significa a paz moderna. A paz moderna é a paz com atitude, não é aquela paz com poesia, aquela paz chata, aquela paz antiquada, que vários caras ganharam, que não são exemplo para nós. Trump é uma paz dinâmica, que ele diz, eu quero fazer uma reunião de cúpula, eu quero. E você escolhe, diz para o líder coreano. E o líder coreano escolheu Singapura, no outro lado, da outra esfera da influência americana. E Trump aceitou e foi lá e foi um estadista. Trump
chegou na FIFA fazer uma Copa do Mundo em conjunto com o México. Por quê? Para terminar esse ranço mexicano. Porque ele, quanto ao muro, ele tem toda a razão. Toda a razão. Só sobrevive sem os muros coiotes. Quem é coiote? Quem leva os mexicanos dizendo que por $200 você vai se tornar um cidadão americano e morre na fronteira. Então o muro está certo. O muro é um divisor de água dessa sem-vergonhice de tráfico de gente para o outro lado. E não algo que imita uma segregação racial. Quem pensa nisso é o pensamento atrasado. O Trump tem toda a razão nisso. O Trump ama o México. Los Angeles não existe. O Trump sem ama o México? Ama o México. O Trump ama o México. Ao usar as forças especiais americanas, SEALs, Marines, etc., em cima dos cartéis de Sinaloa, em cima do cartel do Golfo, significa que ele toma atitude que fortalece a democracia mexicana. Mas as pessoas que não entendem nada, porque ele não gosta de mexicano, o americano adora o mexicano. Tem mexicanos que são prefeitos em cidades roubou americanas. A metade do território mexicano. Sabe? Você não quer dizer nada, isso é coisa do passado, 1800, nós vivemos em 2018, o futuro é agora, é um mundo sem fronteiras, é um mundo onde a fronteira do muro não significa a fronteira da ideia, é a fronteira do coração que o Trump está fazendo. Fronteira do mundo é estabelecida pelo seu Donald Trump, que está de aniversário hoje, você também? sabia? 72 anos pegou hoje. a carona no Toninho. Fez aniversário só para entrar na lista do Marne. Malandro. Olha aqui, ó, o Luiz Fux atendeu a um pedido feito pela AGU e suspendeu todas as ações contra a tabela de fretes no país. E muito boa hora eu não dei a liminar do juiz de São Paulo, né? Viu? Dá bem. Não dá? Não dá tempo. Não dá para dar notícia mais. Dona Magda, só outra então, informação, mas envolve muita gente. A prova da OAB que foi suspensa. Até, Gustavo, depois queria te ouvir, uma rachadura de 3 metros no prédio 40 da OAB. Diz que no fim fizeram uma perícia hoje. Da PUC. Da PUC, Diz que fizeram uma perícia e no fim não tinha nada e o prédio já foi liberado. Mas... Tá, deixa eu dizer, tem um telespectador que está reclamando sobre isso. E deixa eu... pois não. Não, ele até pede que a gente fale, que acha um absurdo, porque ele não poderia ser numa outra sala e tal. Particularmente, eu acho o seguinte, o meu pensamento é o seguinte, na hora que acharam que o prédio estava desabando, ou que estava acontecendo alguma coisa, disparou a boiada. Sabe? Vamos sair, vamos evacuar logo. Não tem como depois tu juntar as pessoas naquele momento. Não vamos passar para outra sala. E aí já há contato entre os candidatos. Não pode. E era uma medida preventiva também, né? Claro. E vai que fosse alguma coisa assim. séria. Não, mas eu quero ouvir vocês, é que o nosso telespectador perguntou. Vamos então primeiro para a notícia. Dia 24 vai ser a prova. É isso que eu queria dar. A nota que é tantos milhares aguardando. Ela aconteceu no Brasil inteiro, simultaneamente. Aconteceu em 12 cidades do Rio Grande do Sul. Mas a nossa deu esse problema localizado aí. Então vai ser dia 24, para segunda-feira, agora dia 18, o presidente Albê vai indicar os locais que eles ainda estão remanejando, mas que se tranquilize e continuem se preparando para a prova. E é a mesma prova, né? Não. Não, porque já teve gabarito, prova divulgada e gabarito na internet dos outros estados. Vai ser outra prova. Mas é que o que eu sabia é que eles não tinham começado a prova ainda. Sim, mas mesmo que não tenham começado, Magda, o que acontece? Que não teria sido divulgado. Sim, mas a ideia inicial. A prova da OAB, tão logo ela é aplicada, depois ela é divulgada até para os cursinhos, a própria OAB tem interesse que as pessoas avaliem, então o conteúdo é divulgado. Olha, uma outra notícia muito boa que nós estamos recebendo hoje aqui é nesta sexta-feira, dia 15, a posse da nova diretoria da AMATRA. A AMATRA é a Associação dos Magistrados do Direito do Trabalho, enfim, a AMATRA 4, que é essa nossa aqui. Será empossada a nova diretoria nesta sexta-feira, às 18 horas. Essa solenidade vai acontecer no auditório justamente ali na Justiça do Trabalho, ali na Praia de Belas, onde tem todos os fóruns, as varas, enfim. Assumirá a presidência da entidade a juíza do trabalho Carolina Ostin Gralha. Para quem nos acompanha há muito tempo, a Carolina já sentou nessa bancada aqui conosco, já participou do programa com outras pessoas, um formato um pouquinho diferente. Uma pessoa maravilhosa. O objeto um pouquinho diferente também do que é hoje o nosso programa. Ela ficou muito tempo aqui conosco, até ela engravidar do Bento, né, que já está com alguma idade, e ela, então, será a presidente da AMATRA. Junto com ela estarão os juízes Thiago Malman Sulzbach,
que é vice-presidente, Raquel Nenê Santos, secretária-geral, Julieta Pinheiro Neta, diretora financeira, e Alcides Otto Flinkersbusch, que é o diretor administrativo. Então, essa gestão é 2018, tá? A atual gestão é que era 2016, 2018, a partir de 2018, 2020. Então, acho que está de parabéns à Justiça do Trabalho, com a Carolina Gralha à frente da AMATRA. Bem comandada. Os magistrados, a doutora Carolina, uma pessoa extremamente equilibrada, uma profissional, e, não obstante isso, uma pessoa de uma simpatia, de um saber jurídico maravilhoso. Parabéns aos magistrados. Que deixou saudades. Aos magistrados do trabalho. A dona Nádia Mustafa tirou um sarro aqui agora. Ela disse que condição coercitiva, que a gente queria descer do ônibus, estava no meio do ônibus lotado, condição coercitiva. Você desce onde eles querem. Gostei. Está ótimo. Um outro assunto que nós já falamos, já abordamos muito também, que as pessoas tinham uma grande preocupação, eu não sei se vocês lembram, da pílula do câncer, que é a fosfoetanolamina. Esse nome difícil, fosfoetanolamina, esse nome que é bem difícil de pronunciar, mas que muitas pessoas doentes de câncer receberam esse medicamento durante um bom tempo. Esse medicamento, ele foi fornecido por um pesquisador da USP, então tinha muita confusão, a Anvisa não aprovava, enfim, o que fez o Ministério Público Federal, e essa é a notícia, entrou com uma ação civil pública pedindo a liberação da fosfoetanolamina, comparando ela, colocando ela como um suprimento alimentar. Então, eles querem que a fosfoetanolamina seja liberada e entraram com uma ação civil pública para isso. Essa matéria gerou uma série de ações pelo país inteiro, inclusive com pedidos de liminar para que fosse obrigado o fornecimento. Exatamente. Porque, como não tinha liberação da Anvisa, tão logo isso virou uma notícia nacional, imagina aqueles com câncer já em fase muito agressiva, tu usa qualquer medicamento que te sugere, né? Então, havia até um descritério para isso. Então, o próprio Instituto lá não tinha como fornecer isso tudo. Então, acabaram começando as liminares concedendo, e o Ministério Público, então, resolveu avocar toda essa questão e pedir essa liminar que agora foi concedida. Já a líder do Comitê para as Famílias do Parlamento Russo, essa notícia está no sul.com.br, pediu que as russas não façam sexo com estrangeiros que não sejam brancos durante o Mundial. Essa eu achei um absurdo, gente. É verdade. Eu li parte do discurso dela. A deputada disse o seguinte, que não façam sexo com estrangeiros de outras raças. E disse que... Eu não sou nacionalista, mas essas mães vão sofrer muito preconceito depois se tiverem algum filho. Ela é a líder do Partido Comunista Russo que apoia o Putin. Ela chegou a dizer o seguinte, Marne, você leu? Que criam cruzar com outras raças, criam pessoas com deformidade. Que coisa meu absurda, Deus, né? Gente, essa mulher é deputada na Rússia. Ou seja, é muito diferente. Pô, na Rússia... Bom, não teve uma atleta russa que eu era fã incondicional, aquela saltadora na vara, como era o nome dela? Salto com vara... Saltava na vara? Zibaeva. A Zibaeva. Foi seu Marne que pronunciou isso aí? Não. Depois o bagaceiro sou eu. Salto com vara. O seu Marne não ia dizer isso. Salto com vara. É uma impressão que nós tivemos aqui. Depois o bagaceiro sou eu. A Zibaeva, uma atleta espetáculo, uma das maiores atletas olímpicas de todos os tempos, campeoníssima em salto com vara, disse o seguinte: a Rússia não é lugar para homossexuais. Na minha pátria, nós não gostamos de homossexuais. Sodomia. Não vão para lá, e lá os homossexuais são expulsos ou maltratados porque merecem. A Zibaeva, campeoníssima mundial de salto com vara, eu era fã dessa mulher, e é uma retardada. Não, mas eu não gosto disso, é uma retardada. O Itamaraty comunicou às pessoas que, ou se for para a Rússia, os gays, que não fiquem se beijando na rua e se abraçando, que eles não gostam lá. É verdade. Não é só na Rússia. Não, tudo bem, uma recomendação de pudor, tudo bem. Eu acho que isso eles não precisam fazer em lugar algum, nem o homem e a mulher, não tem que ficar se beijando na rua. Mas uma personalidade olímpica como essa, e uma autoridade deputada do parlamento russo dizer barbaridade
barbaridades como essa. Para aí, gente. O que é isso? Gustavo, teu assunto é muito importante, mas a Magda faz um insert que eu também quero lembrar, porque às vezes se tem isso como uma observação preconceituosa. Mas não, mesmo um casal heterossexual num restaurante se beijando na boca, é uma coisa nada a ver, pessoal. Então, quando tu não quer beijo na boca, porque tem momentos e momentos, né? Então tu vai ali jantar, pra às almoçar, vezes janta e almoça. Quer dar beijinho, quer namorar, fica ali com aquela lambeção, seja de homem com homem, ou homem com mulher, mulher com homem. É disso que está se falando, porque senão já entendem como um preconceito. Não, eu já disse, não precisa ser homem com homem, mulher e homem não precisam ficar fazendo essas demonstrações, às vezes até constrangedoras para as pessoas que estão nos lugares. É verdade. Eu acho que é uma manifestação de carinho, um beijo no rosto, um selinho, coisa e tal, um gesto de carinho. Um carinho, né? Mas, separar um gesto de carinho de um gesto voluptuoso, um gesto voluptuoso é fácil. É fácil, só... Não, olha aqui, tem gente que às vezes está quase se consumindo, sabe? Num restaurante, estamos sentados do lado do outro. Gente, eu sou do tempo, vai para um motel. Que manifestações de apreço em público só verbais. Viu? Mas tem que o senhor é um cavalheiro, né? O senhor é um cavalheiro. Frase de Adrian Rogers. Controvérsias. Boa noite, amigos da bancada. Abre aspas. Quando metade da população entende a ideia de que não precisa trabalhar, pois a outra metade da população irá sustentá-la, e quando esta outra metade entende que não vale mais a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então chegamos no começo do fim de uma nação. É impossível multiplicar riqueza dividindo-a. Essa frase, esse pensamento é de Adrian Rogers, em 1931. E a Denise de Bagé diz que traz essa frase, porque há pouco o Vitorino falou a respeito da falta de incorporação, de deveres por parte da população. E ainda antes disso, ele também fazia a pergunta que todos querem a resposta, e de preferência de forma imediata. Quando acabará a roubalheira neste país? Não tem ninguém para responder, Denise. Eu não queria dizer nunca para não traumatizar o nosso telespectador, mas do jeito que está, com o aparelhamento que foi imposto ao país pelos últimos governos, um governo socialista encabulado do PSDB, um governo bolivariano e populista depois do PT, e agora a turma do MDB, os amantes da chave do cofre. Eu não tenho muito o que dizer para o senhor. Eu gostaria de ser um entusiasta e dizer, não, vamos reverter isso, vamos, quem sabe candidato tal, ou, enfim, alternativas políticas. Mas não tem nada no horizonte, a máquina está toda comprometida. Quer ver uma coisa? O que as corporações fazem? O prefeito Marquesan encaminhou à Câmara de Vereadores alguns projetos restringindo alguns direitos e alguns benefícios do funcionalismo municipal. Não cortar salário, cortar alguns benefícios. Os funcionários municipais se reuniram. Greve segunda-feira. Greve a partir de segunda-feira. Olha o que são as corporações. Vamos ter greve segunda-feira. Vocês sabem por quê que o Sartori vai acabar sendo eleito? Porque o Sartori está com aprovação popular e silenciosa. Porque o Sartori teve coragem de peitar essas corporações. E digo mais, o Sartori só não fez mais porque nós temos uma Assembleia Legislativa covarde, uma Assembleia Legislativa corporativista, que não deixou extinguir algumas fundações e reduziu o custo da máquina do Estado. Se tivesse uma Assembleia Legislativa que pensasse com o povo do Rio Grande do Sul e não com o seu voto, com a sua urna, o Sartori tinha avançado mais. Eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho autoridade para falar isso porque eu e o Chicão criticamos o Sartori aqui o tempo todo. A gente está há 4 anos dando pau no Sartori aqui, especialmente pelo tarifaço, que esse eu não perdoo. Mas em termos de gestão pública, o Sartori, anotem, diante desse quadro que está aí, vai acabar sendo reeleito exatamente por isso, porque peitou corporações, porque todo mundo para se eleger, não, vai aquela turminha com bandeirinha vermelha, amarela, verde, cor-de-rosa lá, para as galerias e fica gritando, o deputado amarela e vota, para receber os aplausos. Né? A Câmara de Vereadores não é diferente. E nós tivemos ontem ou hoje, porque a gente não sabe entre a publicação e a notícia, mais uma liminar proibindo o não encerramento, a extinção de uma fundação, e mesmo assim os funcionários foram realocados. Ela está ocorrendo na prática, mas não está ocorrendo de direito. Esse imbróglio jurídico nós vamos ver os próximos capítulos agora pelos dias que se seguem. Eu sei que o assunto já está... Eu mesma pedi para não falar mais, mas o Elias de Santa Rosa manda uma frase que eu achei espetacular.
Olá, querida bancada, gosto muito do programa. Sobre a questão do aborto, antes de querer matar um ser inocente, mesmo em caso de estupro, por que não aprovar a pena de morte ao estuprador? Que é mais premente. Ele trouxe um tema bem mais premente, mas é mais premente. Tem que matar o estuprador. Depois saímos de um tema pouco polêmico, que é o aborto, para ir para a pena de morte. Tudo bem. Que é muito pouco polêmico também. Ela construiu ele construiu uma cinese de vocabulário. Mas é interessante. Claro que é. Nós condenamos à morte o inocente e mantemos vivo o criminoso. O criminoso, exatamente. Olha, tem o outro telespectador, eu Silvio, que mora em Canoas, diz o seguinte, ó. Boa noite, meu nome é Silvio, moro em Canoas, com 22 anos, já tinha 2 filhos e com muito trabalho consegui um médico para fazer vasectomia. Os médicos eram contra, sempre com a mesma conversa. E se um dos teus filhos morrer... Eu sempre respondia, desde quando um filho substitui o outro, será que não seria mais justo e barato o governo, em vez de dar bolsa, pagasse então a vasectomia ou união de trompa para quem tivesse mais filhos e não pudesse sustentar os outros? Atenciosamente, tá aí. Outra boa ideia. É que nós somos um país, insisto, religioso, que é contra anticonceptivo. Para provar a pílula, que foi o inferno para provar a pílula, o que é... Até hoje se discute ainda a questão da... Sexo é só para procriação? Sexo é só para procriação. Aí fica difícil trazer uma discussão madura, uma discussão técnica, que é o que eu propus desde o início. Eu pedi, quando eu trouxe o assunto, e eu sabia que estava mexendo na beira, eu disse a frase assim, pessoal, vamos tirar o aspecto religioso. Vamos abordar, porque senão a gente vai ficar realmente... eu acho que por isso que eu voltei ao assunto, porque é uma outra visão e pega um outro lado. Marne, tu quer falar horas e a gente não deixa. Não, eu só queria dar uma frase, um provérbio chinês que eu acho fantástico, né? Que há 3 coisas na vida que não se volta nunca atrás. A flecha perdida, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Esse é um provérbio chinês muito antigo, eu já falei algumas vezes a respeito disso. Também que não tem volta. Ah, meu Deus do céu. Quando o senhor Vitorino eu não consigo concluir assunto. Não dá bola pra ele, eu não consigo falar. E é só as pessoas reclamam na rua. Não, as pessoas reclamam na rua. Mas o Vitorino não dele, mas o Vitorino deu uma fixação, eu não posso falar, não sei por que isso aí. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que não perca a oportunidade. Muitas vezes a gente tem medo. Você está num lugar, está trabalhando num lugar, você fica acomodado. Muitas vezes, quando a gente perde, a gente ganha. Parece uma coisa meio diferente de dizer, mas é verdade. A grande mudança é a própria vida que nos dá. Você tem que mudar. Quando você muda, você se refaz, você se renova. É aquilo que eu sempre falo da resiliência. Você se renovar, você se refazer. Dá para nós todos aqui? Conselho de Administração da BRF acaba de nomear Pedro Parente para a posição de CEO, ou seja, presidente executivo do grupo. Ô, Pedrinho, se tu é macho agora, acaba com eles. Reajusta em 79% os preços da Sadia e da Perdigão em pouco mais de um ano. Quero ver se tu é valente. Seu Mário, eu no afã de não cometer o erro do seu Vitorino, que lhe interrompe, eu não me interrompi quando o senhor deu a manchete. O senhor é muito educado, viu? Eu procuro sê-lo, mas em homenagem ao pai dele, que não estão mais conosco. Educaram muito ele. Toda a família. O senhor noticiou que talvez o Temer não chegasse até o fim da rampa lá. Eu queria casar com a notícia que a Carla trouxe ontem, a gente repercutiu, que foi aquela questão que chegaram à perícia dos telefones, lembram? Sim. Que pela perícia se localizou o Gedel casando com a delação do Funaro, dizendo onde era o dia e a hora da perícia. Então, essa é uma perícia técnica. E este inquérito terminou. E o inquérito é o mesmo. O que agora, que estourou com uma notícia hoje, como ele foi encerrado e está sendo remetido, é o que traz, é o cui bono, esse é o nome, é o mesmo inquérito que nós trouxemos ontem, é o que hoje estourou a notícia do Temer. Qual é a notícia do Temer? É que fechando todas as coisas, com telefone, com depoimentos, com trova técnica, houve o pagamento da propina e ela foi estimulada para que fosse continuada conforme aquele áudio e vídeo que circulou pelo país inteiro. Lembra, Gustavo? Que temos que manter isso? Verdade. Temos que manter isso. É o mesmo inquérito, só para todo mundo entender as histórias, porque parecem ser capítulos diferentes, mas o final é o mesmo. Fim de inquérito, vamos ver se a denúncia será recebida e quem será processado.
Eu quero mandar um recado importante aqui para Claro, informando que o meu celular tem fase pré-falimentar e de autodestruição. De novo? Como diz o filme Missão Impossível, ele se autodestruirá dentro de alguns 30 dias. segundos. Por favor, mande qualquer crocodilozinho para mim, para não ficar sem Então, deixa eu telefone. contar para vocês uma coisa hoje que eu fiz e que eu descobri. Enfim, eu estava na minha casa, tomando banho de sol, deitadinha assim. Que beleza. Não, mas estava tendo sol, estava muito frio, eu me deitei no sol. E eu tenho um fio longo. Não, tinha voltado do Pilates. Responde. Olha a pergunta. Tinha vizinho na janela. Para, bobado. E aí, assim, deixei o telefone ali e peguei no sono. E dormi. Gente, quando eu acordei, tinha uma notícia, assim, tinha um termômetro vermelho, assim, no meu celular. E disse, favor, não usá-lo, ele está quente demais. Nunca tinha visto isso. Me lembrei do incêndio, que eu já contei para vocês aqui, de um rapaz e que a gente morreu, acha que não. A notícia de um rapaz que morreu, que estava falando ao telefone, caiu um raio nas imediações, que acertou e ele estava carregando o celular. Isso é um perigo. As pessoas, isso é importante a gente informar as pessoas. Não usem o celular quando estiver carregando. Espera dar uma carga. Se for usar, desconecta. E ele estava carregando. De novo. Ele estava carregando e estava em cima da minha cama. E eu não vi, eu só vi depois. Quer dizer, podia ter causado, mas é muito engraçado aquela coisa aterrorizante. Um termômetro assim, vermelho. Mas tem que saber e dizendo assim, favor, não usar esses telefones, ele está aquecido demais. É muito perigoso. O Dr. Ruxa tem um caso assim. Ele cantava uma vez num bar aí com o microfone sem fio, caiu um raio, ele disse que tomou um choque. Tá bem, Gustavo, tá bem, mas vamos tentar. Quero tentar voltar. Não, isso é sério. Quero tentar voltar a falar sério. Mas fashion, fashion. Não, vamos pular essa parte. Obrigado, cara. Obrigado pela ajuda também. Sei que a bancada me ajuda muito, mas eu quero voltar para o assunto. Não, a bancada aqui ajuda. Cara. É verdade. Se eu não trancar o Chicão aqui, eu já estava desempregado. Voltando, na verdade, também para as motos, Gustavo, até não sei se tu como engenheiro, que também és, né? Ele também é engenheiro? Ele também é engenheiro. Também vamos seguir adiante. Mas não é, agora estamos fazendo passar por mentira. Não, mas a gente sabe, então fazendo Conhece a minha vida? Na verdade, nós estamos falando dessa eletricidade do celular. E existe na moto também o alerta que quando se vai abastecer, os postos estão exigindo que tu desças da moto, saias da moto com o teu celular, te afaste da moto, exatamente por isso, porque ao receber uma ligação, eu não saberia descrever. Tem uma coisa, exatamente. Tipo, como se fosse uma faísca. Uma faísca, exatamente. Olha, uma faísca paralela. Uma faísca, e isso provoca o estouro do tanque de gasolina das motos. É extraordinário. A propaganda é encaminhada com algumas estouros. Mas eles sempre pediram pra gente não usar telefone no posto de gasolina. Sempre pediram, sempre tinha um cartaz. Tá, agora divide conosco, que vocês estavam conversando. Não, é brincadeira. Nós estávamos falando do aniversário. Se ele vai fazer o ano que vem? Tá apertando pro Toninho se ele vai fazer o aniversário que vem, eles que pretendem. A Monique também. Eu ia dizer, e no mesmo dia desse ano, né? Fazer aniversário no ano seguinte é sempre uma meta, né? É sempre uma meta. Ai, uma meta. Às vezes não é bem meta, mas enfim. Entendi mal. Chegou a me dar uma coisa, fiquei... Além do Toninho, tem mais gente de aniversário hoje? Tem. Vivo. Não gostei do tom que ele te perguntou isso, mano. O Trump. Não gostei do tom. Ele é muito agressivo. O Trump e o Toninho são do Mas eu já posso passar a autoriza a falar? Não, eles estão comandando o programa. Por isso. O primeiro aniversariante de hoje, um grande médico alemão, Alois Alzheimer, que é o homem que descobriu o Alzheimer, essa doença terrível. Eu ia perguntar se eles eram parentes, é o mesmo? É o mesmo médico alemão que descobre essa doença, as origens, etc. E por isso foi dado esse nome, a doença de Alzheimer, porque esse médico alemão foi o descobridor dessa doença que vem atacando e vem... O Reagan foi um que não reconhecia mais ninguém. Tenho amigos, inclusive, tenho um grande amigo, querido amigo, que está com essa doença. Não vou declinar o nome, evidentemente, porque eu jamais faria isso. Está atravessando uma fase muito difícil, não reconhece mais nem os filhos e nem a esposa. É triste, é terrível. Triste. O outro aniversariante de hoje, ele é um dos ídolos do senhor Chicão Tofani. É o Che Guevara. De aniversário hoje, né? Estaria de aniversário. Não, eu sei que Chicão usava a camiseta.
Bom, depois do Che Guevara, vamos com o Wilson das Neves. O Wilson das Neves é um grande sambista brasileiro, autor de grandes sambas, um motivador na noite do Rio de Janeiro, do samba no Rio de Janeiro. Ele é histórico, é um dos grandes compositores. Cantor e compositor, verdade, né? Nascido em 36, está completando hoje 82 anos de idade. Está vivo, viu, senhor Vitorino? E é espetacular. Wilson das Neves, quem não conhece... Pô, já tem 3 vivos, o Trump, o Wilson das Neves, o Toninho. Eu não cheguei no Trump ainda, né? Tá, então vamos Meu lá. querido amigo Cláudio Fontana. O Claudinho Fontana, meu querido amigo, frequentei a casa dele muitos anos, ele e a Nora Claudine, que é a esposa dele, os filhos foram todos morar nos Estados Unidos. Foi um cantor, a família Chocolate, né? A família Chocolate, fizeram um grande sucesso em determinada época, né? Da época da Jovem Guarda. Depois do Claudinho Fontana, o Donald Trump, que completa hoje 72 anos, não preciso falar muito do Trump, presidente dos Estados Unidos e uma das grandes personalidades do planeta, né? Porque ser presidente dos Estados Unidos, aliás, é a maior personalidade do planeta. Todo mundo bate cabeça para ele. Com certeza. Outro aniversariante é o seu Roberto Jefferson, que hoje completa 65 anos de idade. Esse é o mais vivo de todos, que ó. Mais vivo. E o Roberto Jefferson, interessante que ele teve um câncer de pâncreas e conseguiu se recuperar. Nunca vi isso. Eu também. Nunca vi isso. Que é um dos mais difíceis. É uma fortaleza, né? Porque esse câncer é 90 dias a pessoa, né? É devastador. Mas eu posso me dar só 5 segundos? Foi assim. 5 segundos, porque é importante. O senhor é muito educado, sempre que assim, o câncer de pâncreas, ele normalmente ele não é curável, porque como ele é assintomático, quando se descobre, já se está tomado dele. Mas quem faz a endoscopia e a colonoscopia pode pegá-lo bem no início e ele é tratável que nem todos os outros. Obrigado, seu Mário, eu devolvo. Obrigado. O Boy George, um músico britânico, completando hoje, quantos anos? 57 anos já, bem o Boy novinho. George, né? Bem novinho. A Steph Graf, completando 49 anos, e o Marcos Pasquim, que é um ator galã das novelas da Globo, que está meio fora do ar ultimamente. A linda atriz Lavínia Vlasak, essa moça é bonita, completando 42 anos, é jovem. Lindíssima. E ela, né? Camila Pitanga, completando hoje 41 anos de idade. A Camila, indiscutivelmente, uma grande atriz, uma mulher talentosíssima, a Camila Pitanga. E, finalmente, o outro ator, o Kleber Toledo, que é um dos jovens galãs, hoje completando 36 anos, é um dos novos galãs da TV Globo e, claro, dessas novelas. Aliás, eu ouvi um comentário que as novelas parece que já não estão tendo aquele mesmo ímpeto, né? As pessoas não estão mais... Como o próprio Mundial, não é mais aquela loucura que foi, por exemplo, a Copa do Brasil, a Copa de outros anos, o Mundial de outros anos. Então, o que a gente pode dizer? Que o interesse hoje está em sobreviver, em manter o seu emprego. Aqui no Brasil, Mundial no mundo inteiro, só se fala nisso. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem pesquisa no Sul que mostra que mais de 50% dos brasileiros não estão nem aí para o Mundial. A gente não sabe depois da participação do Brasil, que é no domingo. Então, se vai pegar ou se não vai, se vai entrar no clima ou não vai, acho que é depois do A psicologia, ela explica um pouquinho, quando tu vai para uma euforia, como se foi em 2014, né? De que também não se falava noutra coisa, também só não se falava noutra coisa, só se falava nisso. Eu acho que o brasileiro ele ficou um pouco traumatizado e agora, tipo assim, quando tu leva uma guampa, Chicão, daí tu fica uns tempos meio... Tu leva uma guampa, é um grande negócio no mundo moderno. Tu fica assim meio retraído até anunciar teu próximo amor. Então é muito parecido, mas eu acho que se o Brasil embalar, Dona Carla, eu acho que volta essa paixão. Não concordo. Eu acho que, claro, as pessoas vão se interessar, vão querer ver e tal, mas o interesse pelo Mundial, o interesse pela coisa em si, as pessoas estão muito amarguradas, estão muito revoltadas, sabe? Isso para elas é um desaforo. Eu pelo contrário, hoje eu estou feliz que o meu time ganhou ontem, o Internacional ganhou ontem. Pois é. O Grêmio está em declínio, O Grêmio não está nada bem. O Grêmio está em declínio, viu, seu Roxo? O senhor está em declínio e o Internacional lá... Que beleza. Estou muito feliz. Ao contrário de detratar o meu clube, como fez o Mário, eu sempre falo respeitosamente do clube dele. Vocês o senhor fala muito respeitosamente do Internacional. Eu sempre falo respeitosamente. O senhor fica rindo da socapa. A socapa.
O Mário está em grande fase. Não, mas ele tem. O Mário está em grande fase. Não, mas na verdade o assunto também é sério internacional. Reestruturou-se não só como clube, reestruturou-se como equipe. O Inter tem opções não só táticas hoje como individuais e tem fazendo. O Mário, eu tenho dito, para a volta agora daqui um mês, o Internacional disputa só o brasileiro, ele poderá se concentrar na competição. O Grêmio em agosto, ele terá as 3 competições. Copa do Brasil? Terá que fazer opção, porque não tem, e até porque quando não usa o seu time titular, a gente vê que cai muito o padrão. Libertadores ou Copa do Brasil? Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. E o Grêmio agora nos cruzamentos não deu sorte no sorteio esse ano, pegou fio desencapado, pegou o Flamengo na Copa do Brasil e o Estudiantes, time argentino é sempre uma encrenca na Libertadores da América. Mas a verdade é a seguinte, o jogo de ontem do Grêmio, então vou falar do Grêmio, já que o Mário falou do Inter, o Grêmio tinha um time melhor ontem na enfermaria que em campo. 11 jogadores, Gustavo. 11 jogadores. Explica, mas não justifica. Um grande time tem que ter reserva. Mas para aí, o Sport Recife é o time que está brigando lá em cima. Não é um time lá da rabeira, é um time que está lá em cima, um time bem estruturado. E o Inter ganhou do Vasco da Gama, o Vascão. 3-1 no Beira-Rio. E o Vasco ontem jogou reforçado contra o Inter, né? Não jogou Paulão. Não jogou Paulão. Tu viu que a piada que faziam é que o Inter queria dar um dinheiro pro Vasco usar o Paulão. E o Paulão não aceitou. E o Vasco queria mais dinheiro. Não teve acerto. Olha, como a gente vai morrer, não vai ver tudo? Só um registro, a Arábia Saudita, que tomou 5 hoje, não ganha do Aimoré. Pois é, né? Time ruim. Mas os russos são muito ruins, hein? Como é que é aquele negócio? Mas eu acho que os russos, se não tivessem ganho aquela partida, eles iam ser todos metralhados pelo Putin. Mas assim, o time da Arábia Saudita esperava mais. Pô, o príncipe, aquele que é cheio de dinheiro e voa com um avião de ouro para lá e para cá, pode investir. Ele queria beijar o Putin não aceitou. Pode investir melhor no a futebol. A crítica que se faz é essa, Gustavo, é que um país que tem tanto dinheiro não investe na e não formação consegue de base. na infraestrutura, né? Exatamente. O time da Arábia que jogou hoje, o time, repito, olha, não é brincadeira. Não sei se vão concordar com o Aimoré no Cristo Rei. Não sei se todos viram. E é capaz de tomar e a Rússia, mesmo tendo ganho de 5-0, se viu que é modestíssima também, não vai muito ruim, muito brincadeira. Bom, o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, afirmou nesta quinta-feira que, abre aspas, coloca a mão no fogo pelo presidente de seu partido, Carlos Lupe. Eu sabia que vocês iam ouvir. Estou sentindo um cheiro de churrasco. O dirigente teria sido citado na delação de Carlos Miranda, apontado como operador do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Abre aspas. Sobre o Lupe, eu boto a mão no fogo. É meu amigo de longa data e nunca foi processado por nenhum mal feito. Tem sido agredido porque era ligado a Leonel Brizola e agora é ligado a mim. Tá? Nesse caso, o seu Ciro Gomes não está bem informado. Tem o caso das vendas de cartas. Ele foi chutado para fora do Ministério do Trabalho exatamente por causa da venda de cartas sindicais. Isso mesmo. Que continua acontecendo hoje. E o senhor Roberto Jefferson e seus Blue Caps estão lá metidos nesse negócio. E, Gustavo, esse Carlos Miranda, que é o delator ele é responsável por mais de 50, 60, 70 prisões que tem lá, porque toda a delação da Lava Jato do Rio de Janeiro, que é um braço da Lava Jato do Rio de Janeiro em relação ao Sérgio Cabral, todas é a partir desse aí, que era o assessor direto, que fazia tudo pro Sérgio Cabral. Então ele entregou dia, horário, CPF, de eles fazem a triangulação da companhia telefônica lá e pegam o celular do sujeito lá. Vai ser difícil só o doutor Carlos Lupe ficar fora dessa linha, porque o resto já tem sentenças, já tem várias sentenças de primeiro grau. Mas é bom que as pessoas saibam quem são as companhias e os ídolos do Ciro Gomes. Exatamente. Né, coronel. Mas eles combinam, acho. Eu acho que o Ciro Gomes está tão querido. Um dia após o vice-presidente nacional do PSB, Beto Albuquerque, afirmar ao broadcast político, Serviço de Notícias em Tempo Real, que a sigla deveria descartar qualquer tipo de aliança nacional no primeiro turno, o presidenciável Ciro Gomes fez um afago ao antigo colega de partido, referindo-se ao ex-deputado como um amigo querido. Ciro voltou a dizer que quer muito um acordo já na primeira etapa de votação. Quero muito o apoio do PSB. E o Beto... não sei o que. Isso é para as pessoas verem o que eles fazem na hora que eles querem se eleger. Agora, Beto Albuquerque? O Beto, assim, com todo respeito, deputado,
não caminhe em direção ao abismo, senão vai vir aquela famosa frase, quando sentir a coisa ruim, dê um passo à frente. Não, o Beto, pelo contrário, o Beto não está querendo aliança. É o Ciro que está interessado no Beto Albuquerque, que é completamente diferente do Carlos Lupe, né? Não tem nada a ver. O Beto é uma pessoa centrada, o Beto é uma pessoa, um trabalhador, uma pessoa legal, tem o partido dela, correto, parece correto. Então, assim, ó, não tem nada a ver que não são os mesmos partidos, né? Não são. Não, são bem diferentes. Eu acho que o PSB, se for criada uma lá do Recife, o PSB é do Recife. Se for criada uma candidatura de uma esquerda moderada, o PSB faz a aliança. O PSB tem uma tendência, o próprio nome do partido, a tendência do partido, enfim. Mas essa esquerda que está aí com Ciro Gomes querendo pegar voto do PT, do PSOL, de tudo que é partido aí, e fazer esse discurso de coroné cearense lá, todo mundo sabe que o Ciro Gomes só meteu os pés pelas mãos na política até hoje. Né? Então, assim, esse cidadão hoje... A cara deslavada que ele tem, né? Tá pedindo pinico pra todo mundo, aí todo mundo é meu amigo, meu querido, não sei o que e tal. Não, e o negócio, as mulheres, se o sujeito é de esquerda, pode falar mal das mulheres. Agora, se for o Bolsonaro, responde a uma ofensa, o mundo cai em cima, né? Porque lembram bem que o Ciro andou falando na época, quando ele era casado com aquela atriz da Globo. Mas a pergunta foi essa, vou repetir a pergunta. Se o senhor for eleito presidente, qual é a função que vai ter a dona Patrícia Pilar? Dormir comigo. Agora imagina se isso é dito pelo Bolsonaro. Que horror! O mundo se acaba. Excetuando o bom gosto dele, o resto realmente condenável. É impressionante. Se bem que as últimas fotos que eu vi, o certificado venceu, viu? Não, mas a frase da outra eleição... o certificado estava em vigor ainda. Não, ela tá bem, ela é linda. Maldade. Agora agora não, porque ela tá fazendo mulher sofrida. Uma mulher sofrida, acabada, sabe? Então aí ela é uma atriz, né? Então não vamos a gente brinca aqui, mas era uma excelente atriz. Sim, lógico, de primeira linha. A gente brinca não, foi show que brincou. Quem não é de primeira linha é o presidente dos Correios, dona Wagner, que já está querendo, o presidente dos Correios, que já está querendo tirar o fora, para mim, até minha leitura, já está querendo tirar o dele fora. Ele disse que o prejuízo durante esses 11 dias de greve dos caminhoneiros será 150 milhões, que fizeram um cálculo, ele fez um cálculo que os Correios rendem 1,5 bilhão durante um ano e que então que esses 10 dias significam um prejuízo de 150 milhões que poderá chegar a 300. Então, do nada ele disse isso. Já está plantando um prejuízozinho, Estou falando. Achou que ele está plantando, Gustavo? Presidente dos Correios. Essa greve do vai servir para muita gente. Vai render para tanta gente. Barbaridade. E o discurso... Os caminhoneiros continuam sofrendo. A tabela de frete, essa aí que está dando essa encrenca também, eu vou te contar, né? O governo errou o cálculo do preço do diesel, errou o cálculo do frete, errou o cálculo do impacto das contas públicas. O governo não precisa ministro, precisa professor de matemática. Não, e depois tem essa medida provisória da redistribuição do dinheiro das loterias, que eles enviaram para o Ministério da Segurança e tiraram do Ministério da Educação e do Ministério do Esporte. Sim, agora eles estão revisando essa redistribuição, porque todo mundo reclamou, então vão revisar. Estou precisando, nós não precisamos de ministro, nós precisamos de professor de matemática. Eu vou te contar uma coisa, na verdade, a gente sempre disse, né, lógico, para tu ser ministro da agricultura, tu não precisa ter sido plantador, mas tu tem que ter alguma relação com a área que tu tá pegando, né? Não pode ser para ser secretário da saúde, talvez não precise ser médico, mas tem que ter se criado dentro de hospitais, tem que conhecer um pouco de política pública, gestão hospitalar, como é que funciona. Eles pegam ser ministro da Justiça sem ser advogado. Sim, no mínimo ter conhecimento das leis. Conhecimento das leis, porque eles pegam um cara em um governo, ele é ministro da Justiça, no outro ele é da Saúde. A mesma pessoa, Gustavo. Ruschel, pior que isso, segundo escalão. E isso há 30 anos. Isso é questão de gestão. Mas olha aqui, você sabe quem é que faz a gestão das verbas de mais de 100 milhões de reais lá no Pará? É um cidadão que tem o 2º grau, filho daquele deputado que tatuou o Temer no braço. Sim. Botaram um menino de 19 anos para cuidar de verbas de não sei quantos milhões
Ele autorizava. Porque era filho de não sei quem. Ele autorizava, isso mesmo. Porque era filho de não sei quem. Verdade. Botaram um garoto de 19 anos que mal tinha terminado o 2º grau para gerir as verbas do Ministério da Saúde. Que horror. Sabe, é esse tipo de coisa que faz com que a máquina pública, quando eu digo aqui que o maior câncer do Brasil hoje é a máquina pública, aí o pessoal fica revoltado. Olha bem, a minha queixa não é contra os funcionários públicos, é contra a máquina como um todo. O sistema apodreceu. Claro. O Brasil, o setor público brasileiro apodreceu. Olha aqui, ó, o Victor Nedel. Magda, fico pensando em outras coisas necessárias e importantes para abortar no Brasil. A corrupção, a falta de reconhecimento da democracia, a má-fé, a intolerância e o preconceito. Longe da divagação, há muito mais também com o que se preocupar. Penso que a ausência do famoso espírito da Copa já é um sinal de que o povo brasileiro está despertando para a necessidade de uma visão alerta sobre a lama na política. Saudações acadêmicas, professor Victor Nedel, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dona Magda, tem uma revista francesa que está sendo processada pela Kate Middleton, porque ela estava num momento de intimidade com o marido e ela fez um topless, né? Colocou, então tiraram, o paparazzi, ele tirou a fotografia e publicou e a fotografia correu o mundo inteiro. Então foi ajuizada essa ação na justiça francesa e a revista será multada em 45 mil euros. Mas eu imagino quanto essa fotografia terá rendido para esse fotógrafo e para essa revista também. Essa revista que apresenta essas, como tinha aquele jornal lá do Murdoch. Isso é uma revista de fofoca. Fofoca é fofoca, não vale nada. É coscovilhar, como eu digo. Então, a realidade é que isso eu acho 45 mil euros uma coisa absolutamente ridícula, porque ela estava com o marido, eles estavam lá tomando banho de sol, ele disse, ela tirou o sutiã para pegar um sol, e aí estava lá sem nenhum compromisso, de férias, descansando com a máquina, clicou e colocou a fotografia. Isto realmente é uma invasão de privacidade, né? Isso é uma coisa muito grave, sabe? Daqui a pouco eles vão colocar uma câmera, imagina que o serviço de segurança desse pessoal, como deve ser, eles vão para um hotel, então tem que olhar para ver se tem câmera, sabe? É igual como quando chega um presidente da República em algum lugar, tu tem que olhar se tem câmera, se tem microfone, se tem alguém, quem é que está do lado, quem alguém é que não com está do lado, alguém com gravador. A gente discutiu aqui semana passada com a Carla, uma questão de direito, que a gente fundamenta nas petições de dano moral que a pena seja proporcional à capacidade de pagamento ofensor. Essa é a frase. Financeira. É o que visivelmente nesse caso, por exemplo, não existe, né? 45 mil euros para essa empresa que ganhou milhões com essa foto, a pena é desproporcional, ela não é pedagógica, ela não resolve nada, ela estimula que se continue fazendo isso. Olha o Sérgio Aguiar. Sérgio Aguiar todo mundo conhece, né? Aquele jornalista e tal. Ele colocou no Twitter dele assim, ó, cena de bordo. Comissária acha um cartão fidelidade no corredor do avião. Vira pra mim e pergunta, o senhor é Manuel? Digo que não. Ela olha para a fileira ao lado e faz a mesma pergunta para o senhor de terno. Ele responde, não sou eu. Detalhe, era o Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, a mulher vive literalmente nas nuvens. Não conhece nem o Sérgio Aguiar, nem o Fernando Henrique Cardoso. Não, vou te contar. Olha aqui, ó. Por favor, pergunte à dupla de advogados a opinião deles. Fui multado pela EPTC pelo fato de um passageiro meu estar sem o cinto de segurança no banco de trás. A minha pergunta é, como ficam os garis dependurados atrás dos caminhões do lixo? Aí pode? Aí pode, É uma pergunta interessante, né? Uma pergunta interessante. Primeira reposição é que temos 3 advogados na bancada. Primeira correção. A primeira correção, são 3, né? Mas, na verdade, são 2 advogados e uma advogada. Apesar de que os modernismos, né? Sei lá. Tem como cortar essa parte também. Deixa. Essa hora o senhor está com a espinha no nariz. Não, ele vai implicar com a espinha do Vitorino de novo? Não. Muita pimenta. É a vingança do Marne a falar na espinha do Vitorino. Eu vou começar a falar das perebas da Parou! Mas a senhora ainda ri? Sim, eu estava no banheiro, eu fui fazer pipi, ele veio fazer pipi junto, e o Mário é daqueles que baixa a calça toda para fazer pipi.
Bah, você precisa ver, troço branco cheio de bolinha. Gustavo Vitorino, Que é isso? acho que a coisa passou do limite. Então é o seguinte, eu ia falar um negócio aqui e acabei esquecendo. Vocês detonaram. Ainda bem que eu sou só o estagiário. Ainda bem que de mim ninguém vai cobrar nada. Graças a Deus. Era um assunto importante. É o perigo. É tão importante que tu Sempre botou uma sempre bobagem, uma grosseria, sem Mas se necessidade. vocês não me interrompessem, ele me interrompe. Mas é que se a gente não te interrompe, tu fala do começo ao fim do Amigo, programa. mas tu interrompe ele. É o todo único momento. jeito que a gente tem de falar. Tu interrompe ele todo o tempo. Anota. Não, não falo mais. Aos Escreve. 45 do segundo tempo, ele disse que não vai Ele falar não vai mais. falar mais agora. Hoje não vou falar mais no programa. É, isso mesmo. Está Marta, terminando? fale, Marta. Os juízes destituídos do Tribunal Supremo da Venezuela... Agora ele fica bem. Tá, vamos de novo. Vamos lá. 1, 2, 3. Juízes destituídos do Tribunal Supremo da Venezuela anulam eleições e pedem investigação. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, porque são os juízes foram destituídos. Não né? tem legitimidade. Eles estão em outros países, fizeram essa reunião e resolveram não aceitar essa eleição fraudulenta, que todo mundo sabe que está acontecendo, que aconteceu na Venezuela, e colocou novamente o senhor Maduro como presidente daquele belo país destruído pelo regime bolivarianista, sei lá qual é o nome, que foi criado, que o Simão Bolívar deve estar, os restos de ossos dele lá na tumba, ele que foi o libertador das Américas, deve estar arrasado com esse tipo de conceito, que foi, quero colocar o nome do Simão Bolívar, que foi um libertador totalmente contrário a esse tipo de regime que foi imposto lá, íncito lá naquele belo país que é a Venezuela. Então, esse juiz, mas pelo menos é notícia internacional, né? Marni, é notícia internacional. Sabe que essa urna que elegeu o rapaz lá é a mesma urna que vai ser usada aqui no Brasil? Eu sei. Aliás, só tem 3 países no mundo que utilizam essa urna, entre os 188, só tem 3. Brasil, Venezuela e Cuba. Recomenda, né? Interessante. Falando em recomendar, www.osul.com.br é o endereço certo para você se manter informado 24 horas. A hora que você quiser, você entra no osul.com.br que você vai ver as notícias que estão na televisão, nas rádios, nos jornais, estão aqui no nosso site. Você pode tê-lo na plataforma que você quiser, em uma plataforma, ou 2 ou 3, enfim, sem custo algum. Você só tem que baixar o aplicativo e pronto, e começa a usar. 24 horas está lá, as notícias vão se atualizando e o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo está no osul.com.br. Dona Magda, eu gostaria de ser socorrido pela bancada porque eu não gravei o país, mas queria fazer a recontagem de votos e onde estava o voto impresso, casualmente deu incêndio e foi aquela correria, eu não sei se Irã... Eu não quero afirmar... Egito, não foi Egito? Não me lembro. Foi para cima lá, eu não consigo, não gravei. Recontagem deu incêndio. Gustavo, foi impressionante, saiu uma decisão judicial de recontagem dos votos e as urnas estavam todas resguardadas dentro do coisa. E aí deu um incêndio lá, foi uma correria para salvar as urnas. E o melhor da notícia, salvaram as urnas, haverá... E a recontagem? Não, isso está acontecendo, a notícia da semana. Eu só, como eu peguei ela ano passando, não gravei, mas é Irã, alguma coisa do gênero aí. Amanhã a gente complementa, então, com o país. Brasil é Brasil, né? A abertura da Casa do Brasil em Moscou foi adiada. Falta de pagamento. Então, vendendo cachaçinha num... Falta de pagamento. Para não ficar muito feio, diz que tem algum problema entre o Banco do Brasil e o banco lá russo e tal. Deve ser um problema do idioma. Não pagaram. Faltou verba. Nós somos uma piada pronta. Nós somos uma piada pronta. Não dá nem para ficar bravo. Eu só queria terminar com a cachaçinha, né? Estão vendendo 51 lá. Custa R$25, uma dosinha pequenininha. Sério? É. Bom, já que tu falou em cachaçinha, eu lembrei de uma notícia que eu li, que diz que o ex-presidente Lula, hoje morador de uma cela em Curitiba... Confortável. Melhor do que muita gente que não tem onde morar. Que votou nele. Diz que vai transmitir, vai fazer comentários sobre o Mundial para num sistema que tem de televisão para os metalúrgicos. Tem uma TV, os metalúrgicos têm um canal de televisão, o HF, lá em São Paulo, que eles não sei como conseguiram se conceder. O Lula concedeu quando era presidente, aquela coisa. Bom, então durmam com essa e outras, se você conseguir. Uma boa noite a todos. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, a Atualidade estará de volta. Até lá.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.